Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje eu quero ler com você João 17, a partir do versículo 6. Aqui nós vamos ver a oração que Jesus faz pelos seus discípulos e depois pelos cristãos. Aqui a partir do versículo 6 diz assim: Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os confiaste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles entendem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles eu sou glorificado. Agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, protegi-os e defendi em teu nome. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, Judas, o traidor, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para ti. Digo dessa forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles, eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Jesus ora ao Pai pelos cristãos. Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo. Onde eu estou, estejam comigo onde eu estou e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te tem conhecido, eu, porém, te conheci. Assim como estes entenderam que tu me enviaste, eu lhes dei a conhecer o teu nome e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então, olha a oração que Jesus fez aqui por nós, porque nós nos tornamos os seus discípulos. Porque ele disse: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não for será condenado. Mas aqui, olha a oração que Jesus fez. Que assim como ele estava aqui no mundo, mas ele não pertencia ao mundo e não pertence, nós também não pertencemos. Mas ele não pediu para que o Pai nos removesse, mas para que o Pai nos guardasse. Porque quando ele fala aqui do príncipe, ele está falando de Satanás. Satanás é o príncipe deste século. Então é ele que aprisiona as pessoas. Então, como eu falei no devocional anterior, a nossa luta, ela é espiritual. A nossa luta não é carnal. Ela é contra hostes e principados da maldade em lugares celestiais. E nós precisamos estar sujeitos à autoridade de Deus para que nós possamos resistir ao diabo. E ele fugirá de nós.
E Jesus aqui, ele pediu para quê? Para que o Pai nos guardasse, né? Porque ele disse, ele pregou, o mundo os odiou, né? Então, Jesus ali, aquelas pessoas, muitas vezes, nós pregamos a palavra de Deus, nós somos odiados. E Jesus sabe disso, que nós seríamos perseguidos, tanto que ele disse, no mundo tereis aflições, tende o bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele enfrentou muitas coisas aqui para pregar o evangelho. E ele falou aqui que a verdade, né? Ele disse aqui, ó, eu lhes tenho transmitido a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo como eu não sou do mundo. Não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste século. Eles não são do mundo como também eu não sou. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra que nos santifica. A palavra de Deus, ela diz, sede santos porque eu sou santo e sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós somos santificados através da palavra. Jesus mesmo disse, vós sois limpos pela palavra em vós enxertada, plantada. A palavra tem que estar enraizada na nossa vida. Por quê? Porque quando vem a tentação, quando vem a dificuldade, né, vem os problemas, nós somos tentados, mas nós não cedemos à tentação. Porque se nós guardamos a palavra, como o salmista disse, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra precisa estar sempre no nosso coração, guardada, escondida ali. Ela é o nosso tesouro. Porque quando nós precisarmos dela, o Espírito Santo nos traz à memória aquele tesouro que está escondidinho ali. Ela vai vir, ele vai nos lembrar e nós vamos orar naquela palavra, porque é aquela arma que Deus vai nos dar para que a gente venha vencer a luta, aquela situação, aquela tentação, aquela provação que se levantou naquele momento. Então aqui, Jesus, ele disse que ele pregou a palavra e o mundo os odiou, né? Porque nós somos perseguidos, mas nós recebemos o quê? Nós recebemos a palavra. O Senhor Jesus, ele veio, primeiramente João Batista veio anunciando, né? Ali para que o povo se arrependesse, para que o povo se batizasse, né? Pregando o batismo de arrependimento. E João disse, aquele que vem após mim, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo e com fogo. No dia de Pentecostes, quando Jesus, ele ressuscitou, ele disse que eram para eles estarem todos ali tal dia, né? Lá em Atos 2 fala que o Espírito Santo iria descer e foi visto línguas repartidas como de fogo. E pessoas estavam ali falando, né? O seu idioma, muitos ali de lá da sua terra natal. E aqueles que estavam ali, eles conseguiram ouvir aquele povo falando em línguas na sua língua de origem. Então ali haviam pessoas que eram do Egito, de vários países ao redor. E aquele povo, quando foi batizado pelo Espírito Santo, eles começaram a orar em línguas estranhas, em outras línguas, de outras nações. Por isso que a palavra fala que também tem o dom da interpretação. Tem aquele que tem o dom, que consegue interpretar aquilo que é dito no momento que a pessoa está orando em línguas. Porque eu falo em línguas, mas eu não sei em que língua eu estou falando, em que idioma que eu estou falando, eu não sei. Mas tem pessoas que têm este dom de interpretação. E aqui, quando Jesus, né, ele faz essa oração, santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós precisamos nos santificar todos os dias ouvindo a palavra. É a palavra que vai nos limpando, a palavra vai nos purificando, é a palavra de Deus que vai nos dando o suporte, o alicerce que nós necessitamos, porque o Espírito Santo, ele vai nos convencer
da justiça, do juízo e do pecado, mediante a palavra que nós ouvimos. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, a fé, ela é cada vez mais gerada, ela aumenta, né? Ela é alimentada no meu coração. Ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então eu preciso desse alimento, porque quando eu ouço essa palavra, eu me examino. A palavra diz: examine-se, pois o homem a si mesmo. Então quando eu ouço a palavra, eu me examino, eu digo: Senhor, será que eu estou fazendo isso? Meu Deus, me perdoa. Senhor, eu não quero andar assim. Quando nós começamos a ouvir a palavra e nós começamos a nos examinar, ela vai nos limpando. E o Espírito Santo vai nos dizendo: tira isso, remove aquilo. Ele vai nos alertando, ele vai nos mostrando se tem algo que nós ainda precisamos trazer para a luz, se tem algo que nós precisamos confessar, abandonar, se arrepender. Por quê? O príncipe deste século, ele quer com que as pessoas fiquem presas no passado, presas nas suas culpas, presas em mágoas, presas no ódio, presas no rancor, presas em ressentimentos. Ele quer que as pessoas fiquem presas. Ele não quer que as pessoas tenham a sua alma curada, a sua mente transformada. Por que a palavra diz que nós devemos ter a mente de Cristo? Renovai o vosso entendimento. O nosso entendimento, ele só é renovado quando nós ouvimos a palavra. A palavra vai trabalhando. A palavra fica na nossa mente. Ela desce para o nosso coração. E aqui ela fica. E a nossa boca vai falar do que o nosso coração vai estar cheio. Por isso que ele deve estar cheio da palavra de Deus. E ali, quando ela fica no nosso coração, em todo momento o Espírito Santo vai nos trazendo a memória. E nós precisamos nos examinar. Quando nós ouvimos as Escrituras, a gente precisa dizer: Senhor, misericórdia, mas eu não quero ser desse jeito. Quando a gente ouve, né, aquela pregação sobre o vaso do oleiro, onde Deus diz para Jeremias: vai lá, desce lá na casa do oleiro e vê ele trabalhando no barro. Aquele barro molhado, maleável, que ele vai trabalhando, ele viu que não tá bom, ele desmancha e vai lá e faz de novo. E Deus disse: é assim que eu vou fazer com a casa de Israel. A gente tem que se examinar e dizer: Senhor, eu quero ser barro. Porque aquele vaso ali, depois de seco, quebra ele para você ver. Você não consegue mais juntar os pedaços, só fazendo de novo. Aquele ali não serve mais para nada. Então assim nós precisamos estar diante de Deus, maleáveis, barro, sabendo que nós somos barro, que nós precisamos desta palavra, que nós precisamos ser moldados por ela, moldados pelas mãos de Deus. Precisamos dizer: Espírito Santo, me molda. Sabe aquele louvor que diz: Espírito Santo, reforma a casa, pode quebrar tudo para você fazer morada. É uma reforma completa. Quando você compra uma casa, você não gostou dos cômodos, você vai lá, você quebra um lado aqui, você aumenta o outro ali, você ajeita aqui, você mexe ali do teu jeito. Assim Deus faz também. Deus entra e vai removendo aquelas coisinhas que não lhe agradam. Mas eu preciso olhar para mim e dizer: Senhor, eu sou barro, me molda. Tira todas as imperfeições, tira toda a impureza. É como diz a palavra, é preciso tirar a escória da prata, para que também ela seja purificada para ser trabalhada. Nada é trabalhado na sujeira, nada. O Espírito Santo não habita num vaso sujo, num lugar sujo. Não tem. Eu estava escutando uma pregação onde aquele pastor, ele falava, né, sobre as brechas. Casa espiritual suja, bagunçada, banheiro sujo. Ele disse: isso tudo são pontos de contato, aonde você dá legalidade para o diabo entrar e agir ali. Misericórdia, um banheiro sujo. O banheiro já é um lugar que é para a gente fazer o quê? Se limpar, se higienizar. A pessoa vai lá fazer suas necessidades fisiológicas, tomar banho. O banheiro tem que ser um ambiente agradável, cheiroso, colocar um cheirinho lá,
colocar um aromático, limpar o banheiro, deixar aquele banheiro impecável. Agora tem gente que misericórdia. Você entra num banheiro, é aquele cheiro de urina, é aquele fedor, e o que tem ali? Então isso nós precisamos remover da nossa vida. Em primeiro lugar, na casa física, é fazer uma faxina por completo. É tirar aquela poeira acumulada, é tirar coisas acumuladas, é remover coisas que estão ali guardadas sem necessidade. Coisas que às vezes a pessoa vai comprando antes dela conhecer a palavra, porque ela precisava preencher um vazio, ela ia comprando, guardando. Ela doa umas coisas, vai lá e compra e guarda, bota tudo de volta no lugar. Isso é um vazio, é falta de Deus. Então isso são coisas que nós precisamos remover da nossa vida. Nós precisamos orar e dizer: Senhor, me mostra aqui tudo que eu tenho que tirar. Eu tinha certa dificuldade em me desapegar de algumas coisas, mas eu fui orando. Cada vez que eu me mudava, eu tirava um monte de coisa. Cada vez que eu ia me mudar, eu dizia: Senhor, me mostra aqui tudo que é para mim tirar daqui de dentro. E Deus ia me mostrando. Até livros, coisas que eu guardava ali, cadernos e coisas que eu fui me desvencilhando. Então a gente guarda coisas que às vezes não tem necessidade. E muitas vezes no nosso coração está assim. Está um acúmulo de coisas que não eram para estar ali dentro. Mágoa, ressentimento, ódio, confusão, dissensões, brigas, coisas que não eram mais para estar ali. Então nós precisamos orar e pedir para que o Senhor venha nos guardar, para que essa palavra venha nos limpar. Dizer: Senhor, limpa a casa, remove tudo, quebra tudo, tira tudo daí que tem que ser tirado, Senhor. E que o Espírito Santo habite em mim. Eu quero a tua presença na minha vida, que o teu Espírito permaneça na minha casa, que o teu Espírito Santo esteja na minha vida. Então que você guarde esta palavra no teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Assim como Jesus, Pai, orou por nós, pedindo que o Senhor nos guardasse, porque nós estamos aqui, como diz a tua palavra, de passagem, como peregrinos. Esta não é a nossa nação. Que quando o Senhor Jesus voltar, nós vamos para a nação celestial, nós vamos para a Nova Jerusalém, Pai. E que aqui a gente venha ser santo, porque o Senhor é santo, dando bom testemunho, ouvindo a tua palavra, sendo limpo por ela, sendo aperfeiçoado por ela, Pai. Nos guarda, Senhor, do príncipe deste século. Livra-nos, ó Pai, da ação do mal. Cuida de nós, Pai, como o próprio Jesus disse, cuida de nós aqui, Pai. E nós precisamos pregar a tua palavra, precisamos, Senhor, levar o evangelho a toda criatura como nos foi destinado. E que o Senhor venha nos ajudar a fazer a boa obra. E que o Espírito Santo venha mostrar ao teu coração. Que o Espírito Santo venha te trazer à memória coisas que precisam ser removidas. Altares que precisam ser derrubados, acúmulos que precisam ser tirados, seja no físico, seja no espiritual, seja dentro de você, na tua alma, que você possa fazer essa faxina por completo e viver a plenitude da graça de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito de Deus te convença, te dirija e venha te mostrar tudo que você precisa remover da tua vida, em nome de Jesus, e que o Senhor te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.